Galera, é o seguinte, o Resident Evil 7 é provavelmente um dos games mais arriscados dentro da saga. O jogo, dentre outras diversas mecânicas que foram inspiradas em referências, usa como uma única câmera a que é em primeira pessoa, o que fez muita gente desacreditar do game, sendo essas pessoas principalmente as que são fãs dos jogos clássicos. Por outro lado, tem muita coisa bacana que foi resgatada para a série depois desse jogo, após o sucesso dele, e por isso, além dos gráficos, nós vamos falar sobre esses elementos. Mas antes, é importante que você deixe o seu gostei, porque isso dá uma força imensa para o canal, e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas. E agora sim, vamos entrar no mundo de Resident Evil 7. Be careful. They'll be looking for you. Daddy's coming. We need to go. We need to go now! Diferentemente dos títulos mais recentes, Resident Evil 7 é mais intimista e discreto na sua narrativa, e usa isso para poder resgatar elementos que consagraram a franquia. Esse, por exemplo, é o tipo de coisa que a gente já começa vendo de cara na história do game, em sua sinopse. Nela, nós controlamos Ethan Winters, o protagonista de Resident Evil Village futuramente. Ethan tem sua esposa dada como morta, mas 3 anos depois, ele recebe indícios de que ela pode estar viva e também de sua localização. Por isso, vai atrás dela até a casa dos Bakers, dita como assombrada na Louisiana. Já aqui temos 2 pontos que precisam ser comentados como referência. Primeiro, que a história se tornou menor em escala. Nada de resgate à filha do presidente, eventos globais ou assumir o controle de soldados extremamente preparados para situações de combate. Ethan é um homem comum e sua esposa, a princípio, também é. Sendo assim, a história funciona como um típico filme de terror, com uma atmosfera que dá muito certo, diga-se de passagem. O outro ponto é a referência Silent Hill 2, em que o protagonista vai atrás de sua esposa mais ou menos nas mesmas condições. E é impossível isso aqui ter sido apenas uma coincidência, porque até o tempo de morte das esposas foi o mesmo. As referências se estendem para outros filmes e jogos, mas a princípio, na história, é importante se focar nesses 2 pontos. E até aí nada de muito complicado, porque de fato não tem. Como o jogo usa exclusivamente a perspectiva em primeira pessoa, não há muitas cutscenes e a história se desenrola com diálogos acontecendo em momentos de gameplay ou com o uso de documentos na maior parte do tempo que precisam ser lidos para gerar uma compreensão maior do contexto que está acontecendo. O fato de trazer essa perspectiva em primeira pessoa acaba gerando uma faca de 2 gumes, porém, por não ter sido bem polido o suficiente. De um lado, vemos muita atenção aos personagens como os Bakers e principalmente a Mia, esposa de Ethan. Acompanhar a evolução dos eventos é realmente muito satisfatório, porque o papel impresso no jogador é de proximidade com os demais personagens. Só que por outro lado, estamos falando de um personagem sem carisma algum como protagonista. Se identificar com Ethan é muito difícil, ele tem muita dificuldade em reagir e interagir com tudo que está acontecendo. Ele funciona como um fantoche para a narrativa evoluir. E isso é um problema para a saga Resident Evil como um todo, porque nela temos personagens memoráveis, como Claire, Jill, Chris e o Leon, né? E quando falamos de um jogo em primeira pessoa, isso precisa ser ainda mais bem desenvolvido, porque o game precisa te apresentar alguém que você não tá vendo. Então essa apresentação não pode de forma alguma ser subjetiva, muito pelo contrário, ela precisa ser direta e detalhada. Mas num geral, a história corre e se desenvolve muito bem, mas isso não é mérito de Ethan, e sim dos vilões coadjuvantes e do plano de fundo também. I told you to stay out of here! Toda essa trama e uma nova perspectiva mais humanizada trouxeram características interessantes para um jogo de terror. A primeira delas é a ida e vinda pelos cenários em busca de recursos, solução de enigmas e chaves para poder abrir portas. O game vai aos poucos te apresentando um cenário e nele vamos encontrando o que pode ser acessado no momento e o que não pode, para que eventualmente você volte naquela área e assim possa acessá-la, assim como acontecia nos clássicos. Porém, a principal diferença é que como temos uma humanização maior, sentimos
sentimos que isso é mais orgânico e natural nesse jogo. Não é como se a gente estivesse sendo forçado, mas sim estimulado a fazer toda essa procura. Tudo faz muito sentido aqui e nada é à toa. Até a pouca variedade de inimigos é coerente com a forma com a qual eles são criados e com a proporção dos ambientes que vão se interligando aos poucos. E no meio disso tudo, temos novos movimentos como o de defesa e o de agachar-se. Esses, curiosamente, são movimentos que são importantes para os combates do jogo, embora nunca tenham sido dentro da franquia Resident Evil, e eu te explico o porquê. Os inimigos ressurgem com muita facilidade nos ambientes, porque a estrutura desses locais estimula isso. Lembra que eu falei que as coisas são orgânicas aqui? Então, essa estrutura tem todo um porquê dela estar acontecendo dessa forma. Além desse fato, eles são resistentes e na dificuldade normal do game dão bastante dano ao protagonista com seus ataques. Se defender para poder evitar um ataque ou agachar para poder fugir, podem ser formas de poupar vida e principalmente munição, que mesmo com todo o sistema de combinar itens, ainda é algo escasso, o que é ótimo para os fãs mais saudosistas. E, além de todo o clima de mistério e jumpscares, em até certo momento do jogo vemos referências a jogos como Outlast na mecânica. Nessas partes, o objetivo é avançar e se esconder dos inimigos para poder fazer isso, bem como a gente faz em Outlast. Esses inimigos são os Bakers e, acreditem, são as partes que mais nos deixam tensos no jogo, pelo simples fato da gente não conseguir fazer nada além de se esconder e fugir. O bacana é que isso não acontece com frequência e são partes extremamente bem posicionadas, o que mantém o ritmo fluido do jogo. Mas entre idas e vindas, combates contra inimigos, momentos de tensão, suspense e sustos, existe o elemento que dá vida a isso tudo, os gráficos. E o Resident Evil 7 foi um salto substancial por ter uma nova engine desenvolvida para ele e que foi responsável por estabelecer o poder da franquia no que era até então, no ano de 2017, a nova geração. Oh yeah, I'm gonna take you for a ride. No! A partir do sétimo game numerado da saga, o foco dos visuais com a RE Engine foi apresentar o realismo, e ela conseguiu tranquilamente. Claro, foi se polindo ao longo do tempo com novos lançamentos para poder apresentar melhores resultados, mas Resident Evil 7 chegou com o pé direito e eu vou detalhar tudo para vocês, inclusive as dificuldades que a gente encontra aqui nesse sentido. O primeiro ponto a ser mencionado ainda é relacionado à câmera do jogo. A câmera faz questão de utilizar de um enquadramento que deixa tudo muito grande e próximo do protagonista, fazendo dos ambientes pequenos dessa forma, representando muito bem como os nossos olhos enxergam as coisas. E a partir disso podemos observar outros detalhes. O primeiro, que dá ponto de partida a todo o resto que vamos comentar aqui, é que o jogo tem um número de assets de objetos bem grandes e pelo menos 90% deles tem inércia aplicada. Em outras palavras, você sente que o objeto está ali sendo renderizado de fato, ocupando o espaço dele no cenário, e por isso muitas das vezes conseguimos interagir com ele gerando algum tipo de atrito ou impacto. Além desse fato, esses assets têm uma representação muito boa, o que em outras palavras quer dizer que o metal parece de fato com metal, como deveria ser, e o mesmo serve para madeira, por exemplo. Isso tudo ajuda a enriquecer o cenário, mas também influencia nos inimigos. Os golpes que você dá ou recebe podem ser facilmente sentidos durante o momento da ação. O único problema, que nem sei se devemos chamar assim, é a forma como o personagem corre. Ele parece deslizar. Para falar a verdade é que ele não parece correr e aparentemente isso é intencional para dificultar as coisas pra gente, já que se trata de um survival horror. Mas claro, os assets, os inimigos e toda a construção precisam de um bom acabamento para tornar o game realista, já que essa é a ideia. E ele faz isso de forma muito inteligente e curiosamente bem diferente dos jogos seguintes. É o seguinte, as texturas no geral são boas, elas contam com uma boa definição na maior parte do tempo, mas não são perfeitas. Resident Evil 7 foi um jogo piloto para a RE Engine, então aqui as coisas ainda estavam sendo testadas. Para ganharem um ar mais realista e natural, as texturas não contaram só com uma boa definição, mas também com uma boa variedade de elementos na construção de um único modelo, como uma parede com diversas características, por exemplo, assim como um excelente trabalho de colorização em conjunto com um filtro mais pastel, para influenciar ainda mais
nesse tom de realismo. Esses 3 elementos para poder construir essas texturas escondem muito bem os pequenos defeitos que possivelmente podem existir, como partes em baixa definição, objetos que demoram para carregar e coisa do tipo, que acontecem apenas pela engine não ser bem otimizada o suficiente ainda na época do lançamento do jogo. E como o jogo usa a câmera em primeira pessoa, sempre fica mais fácil de perceber, porque você está sempre em contato direto e próximo com a textura. Então sim, mesmo com problemas, podemos dizer que o game entrega uma boa qualidade na textura e acaba deixando mais realista. Mas há um componente que funciona muito bem também, e é a iluminação. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Essa é provavelmente uma das cenas em que mais conseguimos encontrar de uma única vez quase todos os efeitos que o jogo vai apresentar ao longo dos cenários, sendo muito importante falar sobre os efeitos de luz e sombra aqui principalmente. Mas antes de falar sobre isso, vale mencionar que determinados momentos no jogo apresentam uma qualidade e quantidade de efeitos mais eficaz, ou seja, houve um trabalho melhor em determinadas ocasiões. Normalmente tende a ser em momentos mais importantes, e esse é o caso aqui. Aqui é uma cena de apresentação, vemos todos os vilões do jogo e para apresentar isso, preciso começar falando sobre a iluminação e o papel fundamental que ela desempenha, não apenas nesse trecho, mas ao longo de todo o game. O jogo usa a iluminação indireta nos cenários como principal forma de criar profundidade, e isso funciona muito bem. Nessa cena, por exemplo, nós encontramos facilmente 2 planos. O principal, que está sendo influenciado diretamente por essa iluminação indireta e até acaba ganhando bastante profundidade por conta dela, e o secundário, que fica localizado ao fundo. No plano principal vemos os personagens e observamos que eles também recebem a influência dessa iluminação indireta através de Ambient Occlusion, o que junto com a modelagem deles, que é mais do que satisfatória, fica realmente muito bom. Eles ficam divididos entre tons mais claros e escuros com facilidade aqui nessa parte, e isso é evidente. Esses tons mais escuros acabam sendo criados graças ao Ambient Occlusion, que, por sua vez, são as sombras criadas pela iluminação indireta. A iluminação indireta acaba rebatendo fonte de luz em alguma superfície e dessa forma acaba gerando esses tons mais escurecidos. As velas também conseguem trazer uma iluminação dinâmica bem discreta apenas para poder iluminar a mesa, que é o elemento de destaque, porém com um clima sombrio. Nessa mesa, como tem uma fonte de luz discreta acontecendo, todos os assets, como a comida, os pratos e até mesmo as garrafas, também ganharam Ambient Occlusion, para serem sombreados de acordo com a fonte da luz. E aí já podemos dizer que o que impressiona é a quantidade de coisas acontecendo no mesmo momento em tempo real, sem esquecer do segundo plano, que, para se diferir do primeiro, usa um tom mais claro, com texturas que recebem o efeito de specular light, para serem mais brilhantes e parecer que estão rebatendo alguma luz ali. Podemos dizer que em termos de iluminação, o que brilha aqui de fato é a indireta, e isso prova como ela é importante no game. É o que a gente mais vai ver nessa cena, mas falando dela ao se referir apenas aos personagens, como eu já mencionei antes, existem partes que receberam uma atenção maior aos efeitos, e esse é o caso aqui. O fato é que não vão ser em todos os encontros com eles que a gente vai ver essa influência de Ambient Occlusion tão bem aplicada e tão veemente assim. Isso compromete a qualidade geral de outras partes? Não, porque no geral os cenários receberam um acabamento tecnicamente fechado. Mas vemos que em cenas mais específicas o tratamento é maior. Porém, o fato de termos uma grande influência de iluminação indireta aqui não diminui a outra vertente do efeito, já que a iluminação direta faz a sua aparição muito bem também. A RE Engine consegue milagrosamente apresentar sombras duras de diferentes intensidades de acordo com o tipo de luz que está regendo a iluminação local, e isso é sensacional para poder dizer o mínimo e foi muito bem aproveitado por jogos posteriores, como Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5. Além disso, a lanterna, quando ligada, consegue gerar sombras de quase todos os assets presentes no cenário. Existem alguns problemas de falta de sombras em alguns objetos, ou algumas sombras que simplesmente se posicionam mal e parecem estar flutuando, mas isso acontece muito pouco e deve ser relevado pela quantidade de itens que os ambientes conseguem renderizar. E nessa composição toda, naturalmente para tornar o clima mais sombrio, vemos feixes de iluminação volumétrica que invadem alguns locais da casa, da mansão ou de outras áreas que você vai estar
explorando no game, e por conta disso, também influenciam na qualidade geral de todo o contexto do cenário. E outro ponto que merece destaque é a modelagem dos personagens. Sobre Ethan, não tem muito o que falar, porque mal sabemos como é o rosto dele, mas os demais receberam modelos de altíssima qualidade. Esses modelos têm excelentes expressões faciais, que vão do tipo de olhar até o levantar de uma sobrancelha para poder esboçar alguma reação. Em Mia, vemos um salto significativo na qualidade dos cabelos, principalmente quando a gente compara com os jogos anteriores. Mas o destaque mesmo vai para a textura de pele e das expressões faciais. Reparem como a pele desse policial se mostra realista, reagindo de acordo com a luz que está acontecendo no local. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. E por fim, o último ponto são os reflexos, e esse é o mais problemático dessa engine até os jogos atuais. O jogo faz a combinação de cube maps pré-programados para renderizar pontos que não precisam de reflexos em tempo real e SSR para renderizar o efeito em texturas que são propícias a reflexos, como poças d'água, superfícies metálicas e afins. O fato é que ambos são bem limitados aqui. Os cube maps têm baixa resolução e criam um efeito bem limitado, e o SSR, por sua vez, não tem um bom alcance, tendo em vista que o SSR é aquele tipo de elemento que acaba gerando reflexos apenas do que a câmera está pegando. Então, quanto maior for o alcance do SSR, melhor vai ser o desempenho dele. E aqui, infelizmente, o alcance não é dos melhores. Por isso, para poder disfarçar, existem a iluminação indireta para poder dar profundidade, atmosfera e deixar tudo mais escuro, e as texturas com specular light, que dão a sensação de rebatimento de alguma luz na superfície. Podemos dizer que o problema está ali, mas o jogo faz o máximo para poder não perder a atmosfera e consegue mesmo assim apresentar cenários macabros com aspecto realista e cheios de detalhes. E no fim não dá para reclamar, né? Os visuais de Resident Evil 7 rodam em 1080p no PS4 a 60 quadros por segundo na maior parte do tempo. Podemos dizer que, embora a nível de visuais faltou um pouco de polimento, a performance não é nem um pouco comprometida aqui. Resident Evil 7 não levou o PS4 ao limite, como a gente bem sabe, porque existem jogos mais bonitos que usam essa engine atualmente, mas ainda assim continua sendo um jogo muito bom graficamente falando. Enfim, o que você acha de Resident Evil 7 dentro da franquia Resident Evil, hein? Deixa aí no campo dos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos, vou estar esperando vocês por lá. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.